Esse é o caminho. Esse é o caminho da rivalização. E às vezes esse mesmo que tá negando também é o nosso ego, né? Querendo se fazer bonzinho. Então, a gente não tem que ter preocupação nisso. Eu acho que, principalmente, não colocar a culpa no ego, porque nós somos o ego, né? Mas à medida que esses impulsos vão cedendo, esse ser verdadeiro, ele vai se manifestando, né? E ele não pede licença, né? Ele vem e vai se fazendo parecer. E aí as tuas atitudes, naturalmente e não forçadamente, vão mudando. Por isso que é um processo muito gradual. Mas talvez é não forçar tanta barra, não querer colocar essa espiritualidade e essa iluminação que ninguém sabe o que é, né? Então, tá presente mesmo. E se estiver rivalizando, beleza, vamos rivalizar, vamos se auto-observar, né? Vamos ver nossas máscaras caindo, mas não vamos tentar vestir uma outra máscara, né? Que ainda a gente não é. E não é só uma bifurcação perante os outros, né? Mas é uma bifurcação perante nós mesmos, né? Aquela máscara que a gente colocava, aquelas roupas que não servem mais. Então é uma despedida dessa persona, de tantas, né? Porque a cada passo que a gente anda, não para de cair máscara, né? E aí a gente fala, não, agora caiu todas. Não, aquela era mais uma. Mas essa persona que nós temos, eu acho que cada persona dessa, cada máscara dessa, ela é um passo, é um degrau para a próxima, entendeu? Então por isso que a gente não pode cuspir no prato que comeu daquilo que a gente foi, né? Há um arrependimento, em alguns aspectos, há uma percepção de que você era um menino, né? E que se comportava como tal, e que você é um menino ainda, mas talvez um menino um pouco mais maduro que aquele do passado, né? Então, nesse sentido, sim, a gente precisa se aceitar, mas não no sentido de se aceitar perante a inconsciência que está acontecendo, as justificativas, a autoindulgência, isso não. Mas se aceitar naquilo que você foi e hoje você não é mais. Mas perceba que quando você fala, quando a gente fala julgar, a gente parte dessa palavra de uma distorção do que ela representa. O julgar, quando Cristo fala, ele está numa posição que ele vê que não tem sentido nenhum o julgamento. Então essa palavra, ela carrega outro significado, porque como você não... se você não pode julgar a tua persona anterior, porque não tem sentido, né? E como você tem tanto a fazer em si mesmo, julgar o outro, você está olhando para o lado errado, entendeu? Porque há tanto em nós para ser compreendido, para ser transcendido, que olhar para o outro e fazer uma análise parcial, totalmente parcial, né? Imagina, se nós temos uma análise parcial de nós, quem dirá dos outros, né? Então, nesse sentido, o julgamento ele carrega um outro significado. E aí você vê, julgar, não tem sentido essa palavra. Se você olhar a atividade do ego, ele tem outra intenção. O que está por detrás dele talvez nem é o julgar, mas se enaltecer, se defender. Porque sempre que eu julgo o outro, eu me coloco numa situação de infalibilidade, né? E é essa atividade que o ego carrega, e não propriamente dito o julgamento. Olha como ele é sorrateiro, como esse impulso é sorrateiro. Mas a nossa constatação ainda é parcial. Ela sempre será. Talvez o julgamento de um comportamento
não te dá direito a julgar a pessoa, que ela é um aspecto muito mais elaborado desse julgamento que você está colocando. A constatação do fato em si ou do comportamento em si é uma coisa, mas o julgamento da entidade é outra. E a gente normalmente engloba, bota envelopa tudo e fala que o fulano é, né? Às vezes é só o comportamento dele que é, ele não é. Isso, exatamente isso. Eu percebo assim, exatamente isso. É reter esse equilíbrio, né? Porque o que seria a consciência divina? Seria a pureza, né? Seria esses impulsos equilibrados. Então você não pode dizer que a partir do que você não conseguiu controlar esses impulsos em vida, você não consegue alcançar essa pureza. Não seria alcançar porque está dentro de nós, né? Mas não consegue reconhecê-la em si mesmo. E então você tem que ficar na roda da reencarnação para trabalhar isso, né? Para reconhecer. O julgamento, eu vejo que ele é multifacetado. Por que ele é multifacetado? Porque, veja, quando você julga e usa um rótulo e imagina aquilo que está vendo, muito disso, quase na totalidade, é projeção tua. Ou seja, não é que você... qualquer um de nós aqui está submetido a uma condição humana, mas quando você começa a perceber esses aspectos da tua própria consciência, e eles vão dissipando ao longo do caminho, e aí é um trabalho que é feito por nós, através de nós, e não em nós e através de nós, mas não por nós, né? Você vai transcendendo. Então, veja, enquanto a gente colocar o julgamento como um hábito, como um comportamento, não tem condição de transcender isso, porque isso é um julgamento da mente. O que vai transcender o nosso julgamento? A própria caminhada. Entende? Talvez algo que a gente nem perceba. Então, mas não pense que essa consciência que houve um descarte da reencarnação, que não é mais necessário, ela não está na sua completude. Aí eu vou usar uma palavra que Cristo usou quando ele começou a missão dele. Suficientemente. Suficientemente para não precisar mais reencarnar. Quando Cristo começa a missão dele, ele já estava, obviamente, numa condição de consciência muito elevada, mas muito ainda por percorrer. Porque ele fala, carta 2, eu estava suficientemente preparado para sair, ensinar e curar. Ele estava pronto? Não, mas ele estava suficientemente pronto para começar. O que faria com que ele se levasse cada vez mais? O caminho, a adversidade do caminho. Porque ele segura entenda, ele está tão descartado desses adornos da persona que ele não se identifica mais com eles. De uma maneira bem simplista, é o desapego em vários aspectos, né? Agora perceba, nós estamos reconhecidos num corpo, estamos reconhecidos numa casa, numa família, como pai, como filho. Não consegue romper isso. E tem que ser natural, não pode ser forçado, né? É igual você quebrar um ovo lá e achar que o pintinho vai estar lá. Vai, se ele estiver no momento, vai ter vida lá dentro. Senão, não tem nada. Quem que tem que quebrar o ovo? De dentro para fora. É de lá que a vida acontece. E as pessoas se iludem muito no sentido que uma pessoa de luz, ela chega aqui, ela muda o ambiente inteiro. Não muda, não. Ela muda para quem consegue enxergar ela. O ego só enxerga outro ego. E essa luz que a gente enxerga no outro é a luz que está em nós. O Eckhart fala no livro dele, ele falou, se Jesus voltasse aqui, ele é muito personificado, né? Esse personagem, né? Que viveu há 2000 anos atrás. Não se iluda, talvez você nem enxergasse ele, se essa luz não estiver em você. Ele ia passar desapercebido, completamente despercebido, no meio da multidão. E um cara com um ego tremendo talvez fosse bem notado.
Mas é que se você coloca em níveis de frequência, é bem facinho você julgar, entende? Porque aí, o ego... Pera, mas que ego que tá enxergando esse ego lá? É o teu. Veja que a projeção denuncia o emissor, né? Você projeta no outro, acabou de denunciar a si mesmo. Vocês lembram que Cristo fala assim, ele fala que o amor acha uma maneira, ele está falando das relações, né? Ele está falando de pais e filhos, e que o nervosismo ali só vai despertar o ego no outro. Eu percebi assim que o amor, ele dribla o ego. Sempre que você coloca amor, parece que você desvia o ego do outro. E você toca o ser dele, e você vê o ser dele. Então, quando você enxerga esse ser, esses adornos que você comentou, eles caem, entendeu? Tanto faz se tem, se não tem. Porque você está se relacionando com o ser. Eu acho que enquanto a gente tentar conceituar o que é amor, vai gerar interpretações equivocadas. Por quê? Eu não sei o que é amor incondicional, mas eu o vejo. Nesse momento que ele tá convicto, que esse ser nosso está convicto, as máscaras já caíram. O que está em volta não diz mais nada sobre você, né? Eu tento ver coisas diferentes, mas eu percebo que todo sábio veste sandálias, né? Todo sábio que eu vejo ao longo da vida, eu olho para baixo e ele está do quê? De sandália. É que nessa posição de observadora, você se abstém de escolher, mas você está vivendo e está aceitando, né? O que é mais difícil é aceitar, né? É aceitar o que está vivendo. E a partir desse aceite, tem uma compreensão, entendeu? Tem a perspectiva fica panorâmica, né? Mas você sabe que eu acho que se as pessoas ao redor do mundo meditassem 15 minutos por dia, mesmo sem conhecimento das cartas, sem nada, não precisa, fecha as cartas, sem nada. Cada um com o seu credo, cada um com a sua crença, e ficasse nesse silêncio durante 15 minutos diariamente, em 2 anos o planeta seria transformado completamente. Porque o mundo ia ganhar a expressão do Pai. O pai ele ia, entendeu? Ele ia achar um jeito de se expressar, entendeu? Através dessa abertura. O problema é que nós vivemos exatamente ao contrário. Está havendo um fechamento está obstruindo esse canal de comunicação, entende? É fácil falar do primeiro ano quando você está na 4ª série. Mas a gente já esteve lá, entende? E é esse processo que a gente tem que compreender. Tá cada um à sua maneira, cada um no seu ritmo, entendeu? Tem um monte para frente, tem um monte para trás. Então, a religião faz parte, né? A mesma coisa da meditação. Se a pessoa meditasse, até que fosse pensar o que for, ela ia o processo é totalmente intuitivo, ela mesma ia se soltar ao longo, de repente, num certo momento, não estaria mais pensando, entendeu? O ato de meditar teria que existir, entendeu? Ia libertar desse enclausuramento mental, dessa condição egocêntrica que a gente vive, entendeu? De competição, É isso que a gente faz, a gente distorce. Como nós estamos... Às vezes nós estamos muito bem no intelecto aqui, né? Sabemos como horizonte, mas ainda está muito longe do que a gente é, né? No dia a dia. Então, essa lacuna ela tem que fazer o quê? Ela tem que estreitar aquilo que a gente está enxergando, que está longe, e aquilo que a gente é de fato. Eu acho que ele traz esses fatos, esses vislumbres para nós, né? Porque
até que a gente perceba e veja, é um vislumbre. Para fechar um quebra-cabeça, entendeu? Ele traz para contextualizar e principalmente para fundamentar. Porque se ele não coloca as características do poder criativo, ele não consegue explicar o propósito e a força. Se ele não coloca o trabalho do pai e da mãe, ele não consegue explicar a gestação da mulher. E eu percebo que essa pureza, essa clareza, essa pseudo-santidade, né? Santidade perante a religião, mas que não é uma santidade, é o enxergar. Por que ele se dá? Porque ao longo do processo você vai percebendo a tua escuridão. E a luz se dá não porque você está indo em direção à luz, mas porque você reconhece a própria escuridão em si mesmo. Então você percebe aquilo, cada vez que você caminha, você percebe mais a tua imperfeição, que estava lá oculta, escondida, né? É uma sujeira que você nunca viu. E de repente, à medida que você vai limpando, ou que você vai sendo purificado, né? Você fala, nossa, mas eu nunca vi essa sujeira aqui, o que está fazendo aqui? Pois é. Agora você está enxergando. Ele irrompe, né? Essa questão da primeira infância dele, né? Por ele ser um rebelde, né? Graças a Deus. Eu adoro os confusos, adoro os rebeldes, cara, porque esses estão se libertando. Eu tenho medo dos de gravatinha. Hã? Nossa, porque os de gravatinha são um perigo para a sociedade, cara.